dia a todos. Então vamos pedir a presença do Espírito que nos conduza nessa pequena formação sobre a liturgia das horas. A nós descer, divina luz, a nós descer, divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado aí pelo apoio, apesar de rápido. Muito bem. Então a proposta é conversarmos um pouco sobre a liturgia das horas, apresentando a partir desses cadernos que vocês estão acompanhando nessa formação, nessa proposta de alguns documentos do Concílio Vaticano II. A liturgia das horas, ela tem toda uma tradição que nós vamos aqui rapidamente passar para poder a gente entender principalmente a sua importância. A gente cantou agora, Acendei em nós o amor de Jesus. Esse amor de Jesus e a Jesus passa justamente por essa questão também da nossa vida de oração. Então, a liturgia das horas é um subsídio, é um reforço à nossa oração pessoal, mas com um viés particular. É a oração da igreja. Não é uma oração qualquer, não é uma devoção. Ela é uma oração da igreja, que nasce justamente ao longo da história, nesses passos, tentando justamente nos ajudar a aprofundar e qualificar a nossa própria vida de oração pessoal a partir dessa experiência de rezarmos com a igreja, E nessa rezar com a igreja, nós vamos aí compreender o que significa justamente a liturgia das horas. Pois bem, a liturgia das horas também é conhecida como ofício divino, que no começo, ou pelo menos os resquícios históricos que a gente tem do ofício divino, propriamente dito, era justamente um livro em latim, cujos sacerdotes e religiosos eram obrigados a rezar. Então fazia parte justamente, na própria ordenação, quando vocês vão a uma ordenação, vocês veem que o sacerdote também se compromete, a partir do diaconato, a rezar a liturgia das horas. Então, é um elemento que faz parte da vida dos consagrados, mas ao mesmo tempo é uma obrigação que ele assume diante da igreja. E a gente vai entender por que esse caráter de obrigação fica associado à própria liturgia das horas ou ao chamado ofício divino. Muito bem. Então, o grande objetivo do Concílio Vaticano II, na reforma da liturgia, abrangia também esse aspecto da liturgia das horas, porque a reforma litúrgica, que nós já tocamos um pouco nesse assunto, que antecedeu o Concílio Vaticano II, visava trazer a liturgia das horas para o povo. Mas isso, na realidade, não era uma novidade, porque a liturgia das horas, no passado, chamado ofício divino, já fez parte da vida dos leigos, não só dos padres, mas os leigos também participavam dessa oração comunitária que incluía justamente essa liturgia das horas. Com o tempo ela se perdeu e agora o Vaticano II, na sua reforma geral, quer resgatar
né? Então, graças a Deus, nós temos hoje em dia muitas comunidades que voltaram a rezar a liturgia das horas. Graças ao incentivo dos próprios sacerdotes, foram se motivando as comunidades a também rezar comunitariamente a liturgia das horas ou de modo individual. É preciso então que a gente veja o ofício divino a partir dessa dimensão maior do corpo místico de Cristo. Veja, nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. E nesse sentido, quando a gente reza o ofício divino, a gente está rezando, como diz São Paulo, por Cristo e em Cristo. Então, na realidade, a gente a gente empresta a nossa voz ao Cristo, que eleva o seu louvor ao Pai, e assim a liturgia das horas se torna uma oração do próprio Senhor. E a Ele nós emprestamos a nossa voz para elevar juntos esse louvor ao Senhor. Então, justamente como essa oração comum de Cristo, o sumo sacerdote, junto com os membros da igreja. Pelo ofício divino, Cristo continua a sua obra sacerdotal, cantando louvores a Deus por meio da ação da igreja. Então, veja, aí a inserção nossa, quando rezamos o ofício divino, a gente não só reza com a igreja, mas a gente empresta a nossa voz a Cristo e reza com Ele os seus louvores ao Pai. É claro que aí está justamente incluída, veremos um pouquinho depois, a nossa dimensão batismal, né? Desde o batismo nós somos sacerdotes, profeta e reis. Então o sacerdócio de Cristo, ele tem um reflexo no nosso próprio sacerdócio pelo batismo, e assim nós exercemos o nosso sacerdócio também pela oração, o sacerdócio comum que se dá pela nossa oração. Então, era justamente esse o objetivo da reforma, trazer de volta esse uso da liturgia das horas, não mais em latim, ou tão somente em latim, mas para as línguas vernáculas, para facilitar a oração e o crescimento espiritual das nossas comunidades. E é óbvio, um incentivo à participação das mesmas. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho a questão da estrutura e do desenvolvimento do ofício divino. Ok? Até aí tudo bem? Tudo claro? Qualquer coisa pode levantar as mãos e interromper, não tem problema, tá bom? Fiquem à vontade para eu não passar adiante e algo não fique muito claro. Bom, a liturgia das horas, ela preenche esse espaço que era uma constante na palavra do Senhor. Rezai continuamente. Rezai sem cessar, como diz São Paulo, em todas as circunstâncias. Então a liturgia das horas ela vem preencher, porque a gente se pergunta, como eu posso rezar sem cessar? O que significa essa oração contínua? Né? Claro que a gente pode pensar em Deus durante o dia, né? Estou pensando em Deus, estou rezando, estou pensando no amor, como diz o Padre Zezinho. Mas como fazer com que essa nossa oração durante o dia, ela seja enriquecida por um conteúdo mais profundo, mais significativo? Então a liturgia das horas, ela vem preencher esse mandato do Cristo da oração contínua. A oração cristã, ela nasce, como vocês sabem, da tradição judaica. Os judeus, eles rezavam de maneira contínua e obrigatória pela manhã e pela tarde, acompanhando primeiramente os sacrifícios que aconteciam no templo. O judeu piedoso rezava justamente nesses momentos para entrar em sintonia com aquilo que estava acontecendo no templo. Então, assim, os primeiros cristãos também herdaram essa tradição de rezar durante a manhã e rezar à tarde, ao final do dia, e preenchia esse espaço entre a oração da manhã e da tarde com algumas práticas religiosas ou devocionais. Com a organização do tempo e também em horas e com a influência romana de dividir as partes do dia e da noite, os horários foram gradualmente se estruturando e definitivamente se estabelecendo no século IX, com outras horas acrescidas a essa oração da manhã e a oração da tarde. Então vejam, vocês vão encontrar em vários relatos nos Atos dos Apóstolos e nos próprios Evangelhos essa marcação do tempo
a partir principalmente da tradição romana das vigílias, né? Então, de 3 em 3 horas, nós tínhamos, por assim dizer, esses momentos de oração. Provavelmente nós herdamos aqui essas vigílias, essa influência não só pela dominação romana que se exerceu sobre o judaísmo, e o cristianismo nasce também com o apoio e a divulgação, por assim dizer, do Império Romano. A nossa oração também acabou assumindo essa contagem do tempo a partir da tradição romana, e aí surgem as novas horas, como a terça, a sexta, a nona, e depois se acrescentou as completas, que por tradição se rezava a partir das 19 ou das 20 horas, né? Não guardando necessariamente esse intervalo de 3 horas entre a oração das vésperas e as completas, mas sim marcando as completas como a última oração do dia, independente do horário em que vai se recolher. Mas antes de chegar a isso que já foi, digamos assim, estruturado no século IX, é preciso que a gente retorne um pouquinho no tempo para entender essa importância também da liturgia das horas ou do ofício divino, quando no século IV nós tínhamos 2 expressões dessa oração do ofício divino. A primeira delas é o chamado ofício da catedral, que era justamente essa tradição em que os cristãos, leigos, sacerdotes, o bispo, se reunia na sua catedral com os cônegos, enfim, com todos digamos assim, todos os seus, como é que eu posso dizer? Seu quadro, digamos assim, de assessores para rezar o ofício na catedral. E os leigos também participavam. E era interessante esse tipo de oração que por muito tempo prevaleceu no começo dos primeiros séculos da nossa igreja. O ofício da catedral, de manhã e à tarde. Mas também, nesse ofício, nós tínhamos algumas solenidades. Por exemplo, Páscoa, Natal, algumas solenidades faziam com que os leigos também se reunissem junto ao bispo e aos sacerdotes e religiosos para rezar na catedral algum ofício próprio de algumas solenidades e festas. Mas mantinha-se a tradição da oração da manhã e da tarde, que durou por um certo tempo, certo? Chamado ofício da catedral. E depois nós temos, paralelamente ao ofício da catedral, nós temos o ofício monástico, que talvez é o que vocês mais conheçam, que é relatado nos filmes e a gente vê muito comum, essa tradição monástica de rezar a partir não somente as vésperas as laudes e vésperas, mas preencher o dia a partir dessa tradição das horas romanas com vários horários de oração, ora et labora. Então o monge, por tradição, tinha que trabalhar, mas também rezar naqueles horários pré-estabelecidos. E vejam que era um caso sério, né? Acordar de madrugada, de 3 em 3 horas, eles tinham que estar despertando para esses momentos de oração, conforme vocês veem aí nesse quadro, nesse pequeno quadro colocado aí. Então eles organizaram os momentos de oração a partir justamente dessas vigílias romanas, que surge então o ofício monástico, o orar sem cessar, se concretiza para os monges a partir desses vários horários onde eles acordam para poder justamente fazer a sua oração. É claro que depois eles introduziram ainda a hora prima aqui nesse ofício, nos inícios dos trabalhos do dia. E as completas como a última oração, por assim dizer, para encerrar o dia. Então, a influência desse estilo monástico de rezar serviu como base também para o ofício divino em uso até a época do Concílio Vaticano II. Com o tempo, esse ofício da catedral vai perdendo o seu caráter popular e marcado aí, as frases aí estão meio trocadas, e marcado pela influência da oração monástica, que começaram a ficar um pouquinho demorados, e os leigos disseram, não vai dar certo, eu tenho que ir trabalhar, esse ofício está ficando muito longo, não vai dar para mim. Então os leigos aos poucos foram se afastando, porque o ofício da catedral foi ficando um pouco mais rebuscado, um pouco mais longo, e tinha um outro problema, o latim e o analfabetismo reinante, que não ajudava os leigos, as pessoas comuns, a acompanharem esses ofícios.
é aí onde a gente vai tendo toda já uma transformação histórica e os leigos vão se afastando desse cumprimento, por assim dizer, de rezar o ofício divino, ok? Então, mas isso não quer dizer que o povo de Deus abriu mão de rezar. Apenas eles não rezavam mais essa oração oficial da igreja. Mas foram surgindo outras devoções que acabaram, de certo modo, preenchendo esse desejo de fazer com que o dia seja marcado por orações. Por exemplo, a gente vai ter o ofício da Imaculada Conceição, a gente vai ter outras formas de devoções que vão aparecendo com maneiras de rezar durante o dia. O rosário é também uma forma de preencher aqueles 150 salmos que os monges rezavam. Como os leigos não podiam, não sabiam, eles rezavam então 150 Ave-Marias. Para vocês verem como a influência dos monges refletiu também na devoção popular. O ofício divino e outras orações que vão aparecendo, o ofício do Senhor morto para o tempo da Quaresma, enfim, várias outras devoções vão surgindo sob influência desses ofícios oficiais da igreja, mas que vão se adaptando à necessidade do povo durante esse período da nossa história. Entendido até aqui? Podemos seguir adiante? Então vamos passar para outra página. Opa. Então vejam bem. Então essas devoções alimentavam a relação com Deus e também com a Virgem Maria do nosso povo e alimentavam a espiritualidade de um modo geral das pessoas. Quando nós vamos chegar à reforma conciliar, além da reformulação do ofício divino, era preciso pensar na formação litúrgica adequada dos fiéis e torná-lo acessível à grande maioria como oração destinada à santificação do dia, não apenas como oração pessoal, mas também comunitária. Os novos elementos que passam a compor o ofício divino devem ajudar a formar a vida espiritual dos fiéis. Então, veja, é com toda essa bagagem que nós chegamos ao Concílio Vaticano II, e o concílio, então, vai reformular o ofício divino, e nessa reformulação, ele vai tentar justamente trazer elementos que facilitem a compreensão e a oração do nosso povo a respeito da liturgia das horas. Então, para vocês entenderem o que nós temos aí como resultado daquilo que vocês têm aqui, né? Certamente como esse resumo aqui, a oração, esse breviário, por assim dizer, que vocês têm da liturgia das horas, mas que foi um trabalho bastante interessante de transformação desse ofício em algo acessível também aos leigos e não somente ao próprio clero. Capítulo 2. Formatos para a liturgia, teologia do ofício divino. A liturgia está intimamente unida à liturgia da igreja, mais especificamente ao sacrifício eucarístico. Veja que o que a gente não pode perder de vista é que a liturgia das horas está profundamente ligada à liturgia eucarística. E vocês vão ver, e a gente vai ver aqui um pouquinho mais na frente, que quando vocês rezam a liturgia das horas, vocês vão encontrar elementos da liturgia eucarística. Uma palavra, uma antífona relacionada principalmente à celebração eucarística daquele dia ou daquele tempo litúrgico. Porque na realidade, o grande objetivo do concílio era resgatar esse sentido dessa comunhão entre a liturgia das horas e a própria Eucaristia. Para isso, então, ele vai interagir com os vários elementos da liturgia das horas e mostrar essa relação com a própria liturgia eucarística. Ok? Então a gente não pode perder de vista isso. É como se a gente estendesse a nossa própria oração eucarística durante o dia, a partir justamente da oração da liturgia das horas. Ainda que a igreja recomende o livre envolvimento em práticas de piedade popular, é justamente no ofício divino que a voz de Cristo e da igreja se unem para dirigir-se ao Pai por meio do Espírito Santo. Então devemos reconhecer o eco de nossas vozes na de Cristo e a de Cristo em nós.
outros elementos importantes é justamente a santificação do tempo pela recitação das horas. Este é capaz de receber um valor eterno e pode tornar-se um meio para glorificar e dar graças a Deus. Então esse era o objetivo, fazer com que a oração eucarística ela ganhasse uma dimensão ainda mais significativa durante o dia pela oração da liturgia das horas. Formado pela liturgia. Vamos lá. Capítulo 3. Somos formados não só para a liturgia, mas formados por ela e por meio do seu próprio exercício. É interessante essa frase que é retirada do Papa Francisco, que ele falava justamente da importância de formarmos o povo para a liturgia e formarmos-nos através da liturgia. E aí nós vamos descobrir que à medida em que nós aprendemos a rezar a liturgia das horas e começamos a participar do ofício divino, a gente então começa a reformular o nosso próprio modo de rezar. A gente vai ter uma mudança significativa em nossa oração quando aprendemos a fazer com que a nossa oração durante o dia seja principalmente a liturgia das horas. Eu vou dizer uma coisa que pelo menos eu percebo racionalmente. Quando você reza a liturgia das horas, quando você faz dela a sua oração oficial, praticamente aquele arcabouço de devoções que nós temos em nossa igreja, eles perdem um pouco a importância. A liturgia das horas vai mostrando a você o que é essencial, aquilo que é mais importante. E aí algumas coisas vão desaparecendo do nosso hábito de rezar e devoções. A gente aprende a fixar-se justamente na própria liturgia, porque a gente compreende o valor, a dimensão que a nossa oração tem, porque nós rezamos em comunhão com a igreja. E assim a oração passa a preencher essa necessidade que nós temos de rezar durante todo o dia. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Por isso que nesse sentido, o rezar a liturgia acaba nos formando, acaba criando em nós uma compreensão nova do próprio modo de rezar e daquilo que é essencial. Na liturgia das horas, seus diversos elementos ajudam a formar o cristão no modo de rezar da igreja. Ela contribui para a santificação pessoal em meio à experiência comunitária. A participação plena, consciente e ativa nas celebrações litúrgicas alimenta e fortalece a fé e expressa a nossa comunhão espiritual de pessoas unidas na fé, que apesar das diferenças pessoais, se tornam uma imagem da Trindade. Aqui ele enfatiza a importância da oração comunitária, né? Não só da liturgia eucarística, mas também da liturgia das horas. Que se a gente conseguir colocar em nossas comunidades o hábito de rezar a liturgia das horas, a gente vai estar também ajudando o nosso povo e alimentando a sua espiritualidade. Nesse ofício da liturgia das horas, a liturgia das horas forma os cristãos também porque distribui a oração ao longo do dia e seleciona os textos adequados ao tempo do dia e do ano. Vamos lá, as duas horas principais do ofício, as laudes. As laudes, elas enfatizam o louvor e a ação de graças pelo dom da luz do novo dia, com o início de uma nova jornada espiritual. Aqui nas laudes, nós temos o tema da luz, que lembra a presença de Cristo ressuscitado, que caminha conosco nessa jornada. Então, rezar a laudes, que vem da palavra, que vem do louvor, significa também iniciar o dia sob a luz de Cristo. A laudes tem essa dimensão. Aqui, talvez eu tenha esquecido de colocar a questão do invitatório. O invitatório que vocês não fazem esse volume aqui, não traz a obrigatoriedade necessária do invitatório, mas laudes, a oração do meio-dia e da tarde, mas tem o invitatório, que é um convite ao louvor antes mesmo das laudes, certo? Convite. Então a igreja começa justamente a partir desse invitatório, desse convite ao louvor, e compreende e emenda justamente com as laudes, para expressar justamente essa grandeza de um dia que começa.
mas começa a partir desse louvor e desse reconhecimento da presença de Deus, o sol nascente que nos veio visitar, que vai ecoar justamente no Benedictus, quando nós fomos rezar dentro das laudes, né? O Cristo, o sol nascente que conosco inicia um novo dia. Temos depois as vésperas como o segundo elemento principal, que são celebrados quando o dia declina, e nele oferecemos o trabalho feito durante o dia, agradecendo a Deus pelos dons recebidos. A gratidão vespertina, a noite, o declínio do dia, recordam também a última ceia, a paixão de Cristo e a natureza frágil de toda a criação. Então aí nós rezamos ao final do dia nessa compreensão, no meio do cansaço e no oferecimento a Deus de tudo aquilo que a gente pôde realizar no final do dia. Então ela traz esse teor e essa compreensão da necessidade nossa de agradecermos a Deus por mais um dia que finda. E assim cantamos com a Virgem Maria no cântico evangélico: a minha alma glorifica o Senhor, porque justamente Deus esteve conosco durante toda aquela jornada e nos possibilitou chegarmos até o fim de mais este dia, que oferecemos a Deus com todo o cansaço, com todas as necessidades que aparecem justamente nas intercessões, como veremos um pouco mais adiante. Junto às laudes e às vésperas, existe também o ofício de leituras. Ele está menos vinculado a um horário específico, mas também é inclinado a nutrir a vida espiritual. O ofício de leituras também não faz parte desse breviário de vocês, porque faz parte daquele conjunto de 4 volumes que oficialmente os religiosos e os sacerdotes, os consagrados, rezam, né? Então, nos 4 volumes, a gente encontra o ofício de leituras. O ofício de leituras é justamente um momento separado, não tem uma obrigação de 1 hora. O sacerdote ou a pessoa o leigo também, pode fazer em qualquer momento do dia. Ele compõe-se justamente de um hino, um conjunto de salmos e 2 grandes textos. Uma leitura bíblica do Antigo ou do Novo Testamento, justamente acompanhado de um comentário, seja dos padres da igreja, seja um texto tirado do Vaticano II, enfim, é uma riqueza preparada justamente para nos ajudar na nossa espiritualidade também e alimentar a nossa, digamos assim, necessidade de leituras bíblicas e eclesiais. Tem textos belíssimos lá no ofício de leituras que não faz parte, por assim, desse caráter obrigatório para nós. Entre essas horas principais, o fiel acrescenta uma das 3 horas menores. Nós temos a terça, a sexta e a nona. 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde, ao seu ciclo de oração. Cada uma das horas recorda um acontecimento particular da paixão do Senhor e da primeira pregação do Evangelho. E juntamente a estas 3 horas, mais as 2 principais, nós temos também a oração das completas, que encerra o dia, e é caracterizado por um sentimento de arrependimento e de confiança em Deus antes de dormir. Pela própria estrutura, né? Nós somos convidados a fazer um pequeno ato penitencial, um exame de consciência nas completas, e logo depois rezamos o salmo proposto e rezamos também o Nunc Dimittis, né? Que é um dos cânticos que são colocados, cânticos evangélicos que são colocados justamente reconhecendo, né? Agora, Senhor, podeis deixar vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a vossa salvação. É uma espécie de confiar-se a Deus no próprio sono. O sono é uma experiência de morte, não é isso? A gente fica completamente entregue. E é um abandono. Então aí, por isso a gente se entrega. Quando a gente vai dormir, a gente agradece a Deus e ao mesmo tempo compreende que ali, naquela experiência do sono, está também a entrega daquele que sabe que talvez possa haver um outro dia ou não. Ok? Vamos lá. É importante percebermos que a liturgia das horas está profundamente entrelaçada com o tema do ano litúrgico e com os mistérios da fé.
Essa é um dos grandes elementos, porque você rezando a liturgia das horas, você acompanha todo o calendário litúrgico. Você vai rezar de acordo com os ciclos, com os tempos litúrgicos. Você vai ter antífonas que vão lhe recordar o evangelho da missa que você foi ou vai. Então está sempre relacionado essa ligação com os tempos litúrgicos. As antífonas, os responsórios e alguns textos, as leituras breves, vão nos ajudar a situarmos-nos dentro do tempo litúrgico também, ao rezarmos a liturgia das horas. Ok? Alguma dúvida? Alguma coisa que gostaríamos de acrescentar? Oi? O invitatório? Sim, o invitatório, ele faz parte da abertura da liturgia. Ela perguntou sobre o invitatório. O invitatório é um convite a rezar. É a primeira oração que a gente faz antes das laudes, certo? Então pode ser acrescentado. Não é obrigatório para vocês leigos, mas pode se rezar também junto com o breviário, com o ofício, ok? Você pode rezar, mas ele necessariamente não é obrigatório. O importante seria para isso. Isso mesmo, ele traz alguns textos, trazem já o texto do invitatório, que pode ser utilizado. Antes de rezar as laudes, a gente começa com o invitatório. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Então esse convite para justamente rezarmos e pedimos a Deus que seja justamente a grande inspiração da nossa oração, certo? Tem o invitatório antes das laudes, ok? Seria a primeira oração do dia. Ou mesmo para quem vai fazer também, se vai fazer o ofício de leituras antes mesmo das laudes. Tem gente que reza o ofício de leituras antes mesmo de rezar as laudes. Mas aí, isso depende de quem acompanha todo esse esquema do ofício completo, né? Do ofício divino de maneira completa. Alguma dúvida mais? Alguma coisa? Podemos seguir? Pega aí o microfone, que aqui nem eu ouço. Nós estamos na quaresma. Eu participei de ofício na minha vida, eu tenho 72 anos, nunca tinha ouvido. Eu achei assim, maravilhoso, gostei demais. Lá no Cachapão, na igreja São Operário, estava sendo rezado às quartas-feiras o ofício dos passos, É o chamado... Isso. Ele é... Eu queria entender se tem alguma coisa a ver com esse. Voltemos ao século IV. O que eu falei? No século IV, nós tivemos o ofício da catedral e o ofício monástico. Logo depois, tanto o ofício da catedral perdeu a força, como o ofício monástico para o povo. E aí surgiram as devoções. E entre eles está esse que a senhora acompanhou. É uma das devoções que surgiram paralelo ao ofício da igreja, porque os leigos não conseguiam acompanhar esses ofícios. Esse é um deles, o ofício da Imaculada. A gente reza o ofício da Imaculada de uma vez só, né? Num golpe só. Mas ele foi feito para rezar durante o dia. Se você ver, estão todas as horas lá. Tá. A gente reza de um golpe só. Mas ele foi feito para você rezar durante o dia. Você faz as laudes, você para um pouquinho, vai cuidar da vida, e depois você para um pouquinho, reza mais uma outra hora. Ele foi pensado dessa forma. Mas a gente reza ele de uma vez só. A mesma coisa esse ofício para a quaresma do Senhor dos Passos, né? Ou a chamado também de ofício do Senhor morto também. Tem um ofício do Senhor morto que se reza na Sexta-feira Santa. Tudo isso devoções populares que apareceram nesse período. Vamos lá? Então, é importante sabermos e percebermos... acho que eu já li isso, não? Sim. Percebermos que a liturgia das horas está profundamente entrelaçada com a trama do litúrgico. Ela se associa à própria oração pessoal para aperfeiçoá-la e elevá-la
A liturgia das horas não é fruto de uma inspiração momentânea ou de um fervor superficial. A fidelidade a ela fornece uma estrutura à nossa relação com Deus, em meio ao ritmo frenético da vida moderna, e ajuda-nos a rezar em nível mais profundo, no qual tocamos e permanecemos no contínuo amor salvífico de Deus por todos nós e na resposta amorosa que somos chamados a oferecer. Então o ofício ele traz consigo um aprofundamento da própria oração e nela certamente a nossa relação com o Senhor, porque ela tem um significado muito mais profundo. Então, manter-se fiel à oração é um grande desafio, porque comumente a oração da liturgia das horas, ela pode entrar de certo modo na nossa rotina. Às vezes a gente pode rezar de maneira mecânica, às vezes o salmo que a gente está rezando pode de repente não nos dizer nada, mas mesmo assim essa oração tem importância, porque o importante é que a gente mantenha-se firme nesse compromisso da nossa oração, né? Por isso que às vezes é preciso justamente fazer todo um exercício, buscar um pouco, tentar compreender o significado de cada salmo, para poder ajudar nessa nossa oração. O estudo dos salmos, por exemplo, ajuda muito na questão da nossa oração com o ofício das horas, porque quando a gente está rezando, a gente recorda as coisas que a gente aprendeu um pouco sobre aqueles salmos, e isso ajuda a expressar e a unir o nosso louvor ali junto com aquela oração. E tem uma coisa fundamental com relação à liturgia das horas. Ainda que naquele momento, aquele salmo, aquela oração não diga nada a você, mas você está rezando em comunhão com a igreja, a sua oração certamente servirá para alguém. Porque esse é o objetivo do ofício: sustentar a oração da igreja, ajudar e a perceber que em qualquer canto do mundo tem alguém que esteja passando por uma situação que aquele salmo expressa. Não é você, mas você reza por ela, porque talvez nem ela possa rezar por si mesma. Saber disso é muito importante, porque ajuda a gente a manter-se rezando. Essa oração pode não me dizer nada nesse momento, mas será fonte, sustento para alguém, em qualquer canto desse mundo. Uma oração de? Sim, com certeza. Podemos dizer que é uma expressão de oração de comunhão dos santos, porque nós somos santos. Somos chamados à santidade e somos santos pelo nosso batismo. Então, e estamos em comunhão com o céu e com aqueles que intercedem continuamente por nós e por esse mundo inteiro, né? A oração que sustenta a vida da nossa igreja. Nas intercessões vocês vão rezar pelo clero, vocês vão rezar pelos religiosos, vocês vão rezar por aqueles que estão transitando em nosso país através dos caminhões, vocês vão rezar pelos trabalhadores no seu cansaço, enfim, N coisas estão ali por trás daquela oração. Muito mais do que rezar por mim mesmo, eu estou rezando pelo mundo, pelas pessoas, por tudo aquilo que acontece em nosso mundo. Veja aí a importância que a oração da liturgia das horas tem para a nossa igreja. Capítulo 4. O progresso espiritual mediante os elementos constitutivos do ofício divino. Então, vimos as suas horas principais. Agora vamos ver alguns elementos que compõem esse nosso ofício. Assim como a Eucaristia, a liturgia das horas, especialmente quando rezada em assembleia, faz uso de muitos elementos rituais que servem para enfatizar sua mensagem subjacente. Por esse motivo, o ofício divino apela a todos os sentidos por meio da música, do símbolo litúrgico, das cores, vestes sagradas, luz, incenso, postura, gestos. É claro que aqui esses elementos que são colocados, ele está pensando na oração comunitária. Então, na nossa prece comunitária com o ofício, ele pode ser solene. Eu não sei se vocês fazem de vez em quando o ofício de maneira solene aqui, mas em alguns lugares, seminários, na casa de formação, em dias especiais, tem o ofício solene com incenso,
com a paramentação, o diácono ou o sacerdote que vai à frente para dirigir o ofício, enfim. E tem todas essas coisas, esses elementos que compõem também o ofício divino. Às vezes, por exemplo, no ofício comunitário, uma oração da tarde, em que de repente um dos membros se levanta, por exemplo, para acender a vela do altar enquanto se ora ou enquanto se vai rezar o ofício, para expressar essa comunhão com a Eucaristia. Alguém vai lá, acende a vela do altar nesse momento da oração. É um símbolo, mas ao mesmo tempo é uma ligação com a própria Eucaristia, que pode ser acompanhado por um canto. Enfim, alguns elementos simbólicos podem ser acrescentados à nossa oração litúrgica para enfatizá-la ainda mais. Embora presentes em todas as celebrações litúrgicas, os salmos constituem o núcleo da liturgia das horas, certo? Então, ele é o elemento mais importante da liturgia das horas, é justamente os próprios salmos. Ela os destaca acompanhando cada salmo com uma breve frase exortativa, elaborada a partir de uma citação do Novo Testamento ou dos padres da Igreja, associando o salmo a um episódio da vida de Cristo. Então vocês já viram, né? Cada salmo no ofício vem acompanhado de uma frase, ou dos padres da Igreja, ou uma frasezinha bíblica para ajudar-nos a entender com que sentido aquele salmo está sendo utilizado naquela hora, certo? Então aqui ele coloca essa relação com a vida de Cristo, com os momentos da vida, da paixão, da morte e ressurreição, que são também salientados no próprio salmo. Também nessa função nos ajudam as antífonas, que precedem e finalizam a recitação. Cada salmo é precedido por uma antífona, a gente reza no começo e reza essa antífona ao final. Vocês podem notar que a antífona, ou ela é tirada do próprio salmo, ou ela faz menção a um outro elemento que, digamos assim, é sugerido para ajudar na nossa oração daquele salmo ou daquele cântico dentro do ofício, ampliando justamente essa conexão com o tempo litúrgico. O significado cristológico explica também o fato de cada salmo terminar com um ato de louvor à Santíssima Trindade. Então, em cada salmo, a gente reza o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, dando a esse salmo também um sentido cristológico, né? E assim, nessa relação cristológica, a gente faz essa menção à Trindade para ligar esse salmo também com essa realidade, por assim dizer, da revelação divina em Jesus Cristo. Mesmo quando o salmo não corresponde, àquilo que eu falei anteriormente, ao nosso estado sentimental e emocional, é importante que tenhamos presente que estamos rezando como igreja, em comunhão com Cristo e seus membros. A nossa recitação do salmo vai além de nossa esfera pessoal, para alcançar toda a igreja e, na providência de Deus, tocar a vida, faltou um V aí, daquele irmão ou irmã que mais necessita dessa oração e que talvez seja incapaz de se dirigir a Deus. Os salmos foram organizados em um ciclo de 4 semanas, embora algumas partes tenham sido omitidas, porque o texto traduzido seria bastante difícil de usar como oração. Temos também os cânticos bíblicos nessa recitação, destacando-se diariamente o Benedictus, o Magnificat e o Nunc Dimittis, quer dizer, aquela oração, o que a gente reza nas laudes, nas vésperas e também nas completas, certo? Então nós temos esses 3 cânticos evangélicos, porque a gente faz justamente o sinal da cruz, quando a gente vai rezar o Benedictus, o Magnificat e o Nunc Dimittis, porque na realidade, dentro do ofício divino, eles são como uma proclamação do Evangelho. Por isso que a gente faz o sinal da cruz quando a gente reza esses cânticos, porque é o Evangelho sendo proclamado dentro do ofício, ok? Bom, ainda sobre os salmos. Os salmos contêm quase todas as formas de oração, dos gritos de alegria às lágrimas de desespero, nos oferecendo uma linguagem de oração e ensinando-nos a dirigir-nos a Deus em todas as circunstâncias, usando formas que Ele mesmo nos deu.
Isso pode nos educar a rezar com confiança e simplicidade e esperança que encontramos no Salmo. Cada assembleia poderá buscar um jeito mais prático de recitá-los. E aí tem a questão de cantar os salmos, e aí tem a questão de rezar de maneira alternada entre dois lados, se por estrofe, se por antífonas. Cada comunidade, cada assembleia pode usar de criatividade para poder rezar os salmos, certo? Rezar juntos, rezar alternado, ou recitar livremente um versículo, uma estrofe, enfim. Cada assembleia procure um jeito mais criativo de rezar os salmos. É claro, a música principalmente, porque os próprios salmos são cantos. Eles foram pensados como música, né? Então, às vezes, nós temos o grande desafio de arranjar melodias que nos ajudem a cantar esses salmos também. As leituras, sejam da Sagrada Escritura ou dos padres da Igreja, enriquece ainda mais a liturgia das horas. A leitura breve, utilizada em algumas horas, costuma seguir a prática tradicional de acordo com a hora, o dia da celebração. As leituras do ofício das leituras nos conduzem a uma reflexão mais profunda sobre a Sagrada Escritura. Os responsórios, muitas vezes em forma poética, acompanham as duas leituras do ofício de leituras, os responsórios breves e os versículos... Os versículos acompanham as leituras bíblicas em outros ofícios. Os hinos, mesmo não sendo palavra de Deus como os salmos, eles fazem parte da tradição da Igreja e têm raízes profundas na Sagrada Escritura e são fruto de uma profunda experiência cristã e de amor a Deus. São também uma rica fonte de ensinamentos e transmitem a doutrina da Igreja e os elementos essenciais para uma vida cristã autêntica, além de exporem mais claramente o conteúdo espiritual de cada hora e de cada festa. Então aqui nós temos as leituras que são do ofício de leituras, e temos as leituras breves que fazem parte das horas que nós rezamos, laudes, vésperas e as horas intermediárias, tem sempre um trecho da palavra de Deus. Terminada essa leitura, tem o responsório, que a gente responde, uma espécie de resposta à própria palavra, é acompanhado por algumas frases que a gente repete. Algumas, às vezes não é um responsio, mas é uma frase que é proclamada e a comunidade e a Assembleia responde dentro dessa proposta. Ok? Então esse é o responsório, que acompanha as leituras, tanto no ofício de leituras como nas horas que a gente reza do ofício. E bonito ainda são os hinos. Os hinos que nós temos no ofício divino são hinos antiquíssimos, compostos por vários personagens da nossa história, doutores e padres da nossa igreja, que compuseram alguns desses hinos, e alguns estão no anonimato, foram conservados, mas não sabemos quem os escreveu. Então, nós conservamos esses hinos no ofício divino, eles são uma beleza, e muitos deles acabam entrando na nossa memória. Não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas alguns hinos a gente acaba gravando. De tanto repetir durante o ano e cantá-los várias vezes, a gente acaba memorizando, né? Tem uns que eu me lembro, logo quando eu me desperto o dia, eu já me lembro do hino, porque justamente fala do amanhecer, do Cristo, da luz de Cristo que vai iluminando o nosso dia. Ó Cristo, sol da justiça, brilhai nas trevas da mente. E são hinos que acabam entrando na nossa cabeça e fazem parte da própria dinâmica de um dia que surge e da nossa disposição em caminhar a partir dessa luz de Cristo. São coisas que o próprio ofício nos ensina e nos ajuda na nossa oração. Vamos lá. Então vejam bem, além desses elementos, nós temos as intercessões, as preces, que acompanham principalmente a liturgia, que acompanha as vésperas, as laudes e as vésperas, ok? Existem algumas diferenças entre as intercessões ou preces das laudes e vésperas. Eu acho que vocês já devem ter percebido. As invocações da manhã entregam e consagram o dia a Deus, enquanto as do fim da tarde encerram o dia. A intercessão final das vésperas sempre recorda os defuntos,
né? A gente sempre, antes de concluir as orações da tarde, a gente sempre reza pelos falecidos. Há sempre ali uma intenção por eles. Essas intercessões também acompanham o ciclo litúrgico e têm uma finalidade universal, indo além de nossas necessidades pessoais e imediatas, né? Então, as orações, elas têm um objetivo, elas acompanham o ritmo do dia, de acordo com a oração de louvor, ou à tarde, quando nós agradecemos e pedimos ao Senhor que guarde, por exemplo, aqueles que estão em viagem, para que cheguem tranquilos ao seu destino. Eu acho tão bonita essa prece, porque ela é tão universal, tão... que a gente, naquele exato momento que a gente está rezando, a gente se lembra que existem muitas pessoas se deslocando, milhares de pessoas estão viajando, e a gente reza por elas, para que elas cheguem ao seu destino. Eu acho uma delicadeza da própria oração lembrar-se dessas pessoas, né, de que estão se deslocando em nosso mundo. Porque quantos acidentes, quantas coisas não acontecem num simples deslocamento. Logo depois, então, das intercessões, a gente conclui nas laudes e nas vésperas com a oração do Senhor. Assim, juntamente com a Eucaristia, a gente faz uma antiga tradição que existia no começo da nossa igreja, que era rezar o Pai Nosso 3 vezes durante o dia. Uma na oração eucarística, uma na laudes e outra nas vésperas. Então, essa oração de rezar 3 Pai Nossos, é claro que a gente reza muito mais que isso, mas existia no tempo uma tradição de rezar 3 vezes o Pai Nosso. E aqui, então, associada às 2 grandes horas do ofício divino com a Eucaristia, a gente reza o Pai Nosso 3 vezes durante o dia. Geralmente, nós temos também, além do Pai Nosso, para encerrar o nosso ofício divino, a chamada oração de coleta, nas laudes, nas vésperas e no ofício de leituras. Geralmente coincide com a coleta de abertura da missa do dia. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas às vezes a oração de coleta lá, a oração que finaliza o ofício, é a mesma oração que o sacerdote vai rezar na missa. Sublinhando principalmente essa ligação com a própria Eucaristia. Essas orações breves nos ajudam a ser formados pela liturgia na arte da oração, dando-nos os elementos essenciais da vida cristã. Assim, como a liturgia da missa, a liturgia das horas inclui necessariamente momentos de silêncio, que é um grande desafio, porque às vezes, na pressa do dia, a nossa oração também acaba apressada, né? Eu digo isso por experiência. Às vezes você está com pressa, você tem outras coisas para fazer, e às vezes você acaba rezando os salmos e a própria liturgia a ritmo de galope. Vamos embora. Não estou dizendo que não tem a sua importância, mas estou dizendo que se a gente pudesse respirar por ao menos entre um salmo e outro, seria bom. Seminários mesmo, no seminário a gente tinha essa dificuldade, porque a gente tinha que obedecer os horários da casa, e às vezes a gente tinha aquele tempinho para rezar as laudes, e aí às vezes a gente tinha aquela sensação de que tudo estava sendo rezado meio que apressado para cumprir o ofício e estabelecer e cumprir o tempo. Então, tanto na missa, tanto na celebração eucarística, quanto na própria liturgia das horas, guardarmos momentos de silêncio. Aquele silêncio que eu falei para vocês, desse intervalo entre um leitor e outro, que nos ajuda a aprofundar um pouco a leitura, fazer sem pressa, para que justamente esses tempos de silêncio sejam naturais, depois da Eucaristia, depois da comunhão, né? Depois da homilia. Esses pequenos tempos de silêncio que vão marcando a própria Assembleia e nos ajudam a assimilar um pouco aquilo que foi dito. O ofício pede também esse tempo de pequenos silêncios para acompanhar a nossa oração. Ok? Capítulo 5, finalizando, a recepção eclesial da liturgia das horas renovada. A avaliação geral que se faz da recepção da liturgia das horas após a sua reforma mostra-se bastante positiva, apesar de não ser uma unanimidade em nossas comunidades.
seja entre os consagrados, os a ela obrigados, sejam dos fiéis leigos. Muitas comunidades passaram a recitá-las antes da missa, tendo uma versão mais simplificada para o uso dos leigos e das comunidades religiosas, que é esse volume que vocês têm. Os meios digitais também ajudam na divulgação, na formação e na oração da liturgia das horas. Muitos já nem usam mais esse livrinho, porque alguns aplicativos já trazem a própria liturgia, né? Muita gente está usando o celular e acompanha a própria liturgia. Isso barateia bastante, né? Porque assim, a gente sabe que para poder uma comunidade rezar a partir do breviário, é preciso algum investimento. E esses livrinhos não são baratos. Esse é um dos grandes problemas e talvez uma das dificuldades das comunidades de rezar a liturgia das horas, por causa do valor. Mas, isso é verdade. Então, para poder introduzir a liturgia das horas nas nossas comunidades, a gente precisa de uma pessoa que já tenha o domínio, que pode ser o sacerdote ou um leigo, que já tem o costume de rezar, mas ao mesmo tempo a gente precisa de tempo, até o nosso povo se acostumar com a liturgia. Mas isso vai depender também de você também não só rezar na igreja, quando você vem na oração comunitária, mas de rezar individualmente. De você, é que nem a Bíblia. Por exemplo, a gente, na catequese, de crisma, a gente usa muito, a gente quer usar a Bíblia. E a gente percebe a dificuldade que o pessoal tem de lidar com a Bíblia. Eu sempre digo, se vocês não, em casa, não tiverem a curiosidade de folhear a Bíblia, vocês nunca vão saber onde é que está o livro tal, o livro tal, o livro tal. A liturgia das horas é a mesma coisa. Se você não aprendesse para lá e para cá, as fitinhas que marcam cada parte e o tempo litúrgico que nós estamos vivendo, aí você se perde. Aí o que fez a Paulus? Publicou os livretos, a liturgia das horas também, para os leigos, também tem esse subsídio da própria Paulus, para você rezar e acompanhar a liturgia das horas, já prontinha, já arrumada, sem esse para lá e para cá, das fitas do nosso breviário. Eu sou a favor do breviário, eu sou um amante dos livros, então eu acho que o livro tem sua importância, mesmo rezando também, eu rezo no meu tablet, às vezes é mais prático para levar para alguns lugares, mas é sempre bom manusear o breviário e aprender para onde vai com essas fitinhas todas. Veja que é um pequeno missal, assim como o padre marca também um missal, nós marcamos a liturgia das horas com essas fitas para nos ajudar a rezar. Ok? Então, a recepção foi muito positiva e ainda continua sendo. Ainda há muito a ser feito para alcançar o objetivo de difundir amplamente o uso da liturgia das horas junto aos leigos em toda a igreja. Há, no entanto, a esperança fundamental de que este dom do concílio dê frutos e ajude a realizar o desejo do Papa Francisco, que todos os cristãos sejam formados para e pela liturgia para a glória de Deus. Aí, então, o subsídio traz os números do concílio, da Sacrosanto Concílio, respectivos a essa questão da liturgia das horas, e traz mais 2 textos que nos ajudam, mais 2 apêndices que nos ajudam a aprofundar a importância da liturgia das horas. Eu não me debrucei sobre eles. Desculpa, ainda estou sob o efeito do café da manhã. Meu estômago é uma beleza. Certo? Então, esses subsídios que ajudam também a entender um pouco mais a dinâmica da liturgia das horas. Não é fácil, não é simples, mas quando a gente pega o ritmo, pega o jeito, ela passa a fazer parte da nossa vida. E aí a gente percebe a importância de rezar a liturgia das horas. Principalmente, eu diria, às vezes, quando a gente não sabe nem mesmo o que rezar e o que dizer diante de Deus. Naqueles dias áridos que todos nós atravessamos na vida de oração. Quem não atravessa isso? Momentos difíceis, e às vezes eu estou numa aridez profunda, não sei o que dizer, não sei o que rezar.
assim mesmo eu vou rezar a liturgia das horas. Eu vou acompanhar aqueles salmos e fazer com que aquela oração, de qualquer forma, chegue a Deus como meu louvor, nesse momento exato em que não sei o que dizer, não sei o que rezar, não tenho muito para falar. Então eu coloco-me apenas na presença do Senhor. E se for o caso, faço a minha oração, que não é minha, é da igreja e é de Cristo, e serve a tudo e a todos. Amém.